Olá, seguidores da Alicerce na Escola, aqui é a doutora Marcela Ziquinão e hoje eu vim aqui para falar sobre o tema da vez que foi escolhido pela Alicerce, que é sobre criatividade. E hoje nós vamos estar falando então sobre a relação da criatividade com o pensamento divergente. Bom, a gente fez uma enquete no Instagram, inclusive, perguntando quem já tinha ouvido falar sobre esse conceito de pensamento divergente. Algumas pessoas já conhecem, outras não. E eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre isso, sobre como ele se relaciona com a criatividade. Então, ali na década de 60, mais ou menos, começaram a surgir estudos relacionando a criatividade com esse tipo de pensamento. Começou a surgir esse conceito de pensamento divergente e o pensamento convergente. E o que são esses conceitos? O que são esses pensamentos? Bom, o pensamento divergente é a ideia de que existem muitas soluções para um mesmo problema. Enquanto o pensamento convergente, ele indica que existe uma solução para um determinado problema. Então, nós temos esses dois tipos de pensamento. Um que vê que nós podemos encontrar muitas soluções para um mesmo problema e outro que eu preciso encontrar uma solução específica para cada problema. Bom, aonde que entra isso, né, com relação à criatividade? Alguns estudos, isso não é um consenso, mas alguns estudos têm mostrado que o pensamento divergente ele está mais relacionado com o uso do lado direito do cérebro. Ou seja, o lado direito do cérebro ele está mais associado à questão da criatividade, das emoções, da intuição. Enquanto o pensamento convergente está mais associado ao lado esquerdo do cérebro, que é o lado da lógica, um lado mais analítico, o lado da razão do nosso cérebro. Então quer dizer que as pessoas que têm mais criatividade e que estão ligadas a ter mais pensamentos divergentes vão utilizar mais um lado do cérebro do que do outro? Não necessariamente. O nosso cérebro ele não funciona de maneira isolada, né? Os dois hemisférios do cérebro eles trabalham juntos com as suas conexões, mas existe uma tendência de um lado ou de outro estar mais relacionados com determinadas atividades. No pensamento convergente e no pensamento divergente também acontece assim. O que isso quer dizer? Que, na verdade, um pensamento é melhor do que o outro? Não, não é isso. Na verdade, o que se busca é justamente que a gente consiga desenvolver esses dois tipos de pensamento e que nós possamos, então, utilizá-los de forma conjunta. Ou seja, eu tenho um problema. A partir desse problema, eu vou pensar em várias possibilidades de solucioná-lo. E depois eu preciso usar isso utilizando então o pensamento divergente. Depois, com o pensamento convergente, eu vou selecionar dentro dessas várias opções que eu criei, qual seria a mais adequada para a solução daquele problema, qual seria a solução mais assertiva para aquele problema. Isso significa que um pensamento não é melhor do que o outro, mas sim que eles devem ser utilizados em conjunto. E por isso, nós devemos então tentar trabalhar esses dois lados, esses dois tipos de pensamento. Qual é o grande problema que a gente tem percebido? Quando a gente vai, por exemplo, para entrevistas de emprego, as grandes empresas, elas têm buscado cada vez mais pessoas que saibam utilizar esse pensamento divergente, que sejam criativas, que consigam ter uma grande diversidade de ideias, de pensamento para um mesmo problema e depois, posteriormente, que consigam encontrar uma solução para esse problema. A grande questão é que quando a gente analisa as escolas, nós temos percebido que não é de hoje, né, que a escola vem selecionando como única forma correta justamente o pensamento convergente, né, onde a gente busca sempre uma resposta certa, uma resposta adequada para cada problema. E isso é um grande problema nas nossas escolas, da nossa educação, que nós não estimulamos a criatividade, o pensamento divergente. E uma característica importante de se pensar que existem alguns estudos que mostram que o pensamento divergente ele está associado
a alegria, ao otimismo, sensação de bem-estar, o bom humor e livre de pressões e ansiedade e principalmente do medo. Então, pessoas que conseguem viver nessas condições, numa qualidade de vida melhor, longe de pressões e de ansiedade, conseguem desenvolver melhor o pensamento divergente. E o que acontece? Na escola é justamente o contrário, onde as nossas crianças e os nossos adolescentes eles são expostos a uma pressão, a ansiedade e principalmente ao medo, né? Então, por exemplo, os testes, as avaliações nas escolas, da forma como vem sendo aplicada, elas fazem com que a criança, por exemplo, tenha medo de errar. E o medo de errar é um grande impeditivo para o desenvolvimento do pensamento divergente, né? Então, a gente precisa refletir sobre essas práticas pedagógicas, o que nós temos feito para incentivar a criatividade das nossas crianças. E o pensamento divergente, ele pode sim ser trabalhado e estimulado em todas as pessoas. Até os adultos podem e devem estimular esse lado do pensamento divergente também, porque a gente vive numa sociedade tão complexa, com problemas tão complexos, que é muito difícil, é quase impossível a gente pensar que os problemas que a gente enfrenta na vida tenham apenas uma única solução. Então, o pensamento divergente ele auxilia também na resolução dos problemas da vida diária, e isso pode ser estimulado desde a infância. Como que a gente pode estar estimulando esse pensamento divergente? Então, os estudos mostram principalmente 4 princípios que devem ser pensados quando a gente vai trabalhar o pensamento divergente. Quais são eles? Primeiro, fluidez de ideias. Permitir e ter a capacidade de desenvolver o maior número possível de ideias, de soluções para um mesmo problema. Depois, a flexibilidade, que é conseguir utilizar diversas áreas do conhecimento para resolver uma mesma questão, para resolver um mesmo problema. E isso é muito interessante quando a gente pensa em escola, porque a gente pensa em diversas disciplinas, na interdisciplinaridade. Então, a gente pode propor problemas onde as crianças vão estar utilizando as várias áreas do conhecimento para resolver. Depois, a originalidade. Então, ideias originais, né, arrojadas, diferentes, isso também a gente precisa levar em consideração. E por último, a elaboração, que está relacionada então com a capacidade de sofisticação dessas ideias, dessas soluções de problemas, né? Então, partindo desses 4 princípios, como que a gente pode estar trabalhando isso nas escolas? Bom, existe uma coisa que a gente fala que é a cinética, que é uma forma de treino que foi proposta, que é quando a gente consegue dar 2 conceitos, ou 2 ideias, 2 objetos, e pede para a pessoa, então, ou para as crianças e para os adolescentes, relacionarem esses conceitos, encontrarem soluções, formas de utilizar. Então, por exemplo, o que eu posso fazer com um lápis e uma colher? 2 coisas que têm funções totalmente diferenciadas, e eu quero encontrar, então, o que eu posso fazer com esses 2 objetos? E propor para a criança, ou para quem você estiver trabalhando o pensamento divergente, soluções e ideias para a união desses 2 conceitos. Então, isso é um exercício bastante desenvolvido já, né, conhecido. Muitas empresas utilizam esses testes também, né, que a gente fala, utilizando 2 conceitos diferenciados. Além disso, eu vou destacar 3 pontos que também são importantes e que são ferramentas que podem ser utilizadas na escola para auxiliar no desenvolvimento do pensamento divergente. Então, quais são elas? Primeiro, atividades corporais, principalmente aquelas relacionadas à abstração, também são importantes e propiciam o desenvolvimento do pensamento divergente e da criatividade. Então, legal pensar em brincadeiras e atividades onde a gente pode estar estimulando essa capacidade de abstração nas crianças e nos adolescentes. Segundo ponto, estimular a criança a resolução de problemas. Então, propor atividades onde as crianças vão poder devem resolver problemas cada vez mais complexos. E a gente falou um pouquinho sobre isso no segundo texto, sobre criatividade, e isso é uma dinâmica bem interessante também, que faz com que as próprias crianças consigam desenvolver os seus problemas, e isso vai estimular bastante a criatividade.
E por fim, é importante ressaltar a diversidade de oportunidades, ou seja, expor também a criança a diferentes ambientes e o convívio com diferentes pessoas de diferentes culturas estimula o desenvolvimento do pensamento divergente. Ou seja, a escola é um ambiente bastante propício para o desenvolvimento da criatividade. Então, o convívio com pessoas de diferentes culturas, idades, enfim, faz com que isso seja estimulado também nas crianças. Então, a gente vai ficando por aqui, teria muita coisa para falar sobre esse tema ainda, mas acho que já deu para passar uma ideia legal. Se você gostou, curte, compartilhe com os seus amigos e não deixe de seguir a Alicerce na Escola. Para fechar esse vídeo, eu vou deixar uma frase do Albert Einstein, né, que é atribuída ao Einstein, que diz: a criatividade é a inteligência se divertindo. Até mais!